Você já ouviu dizer que guardar raiva faz mal e que o melhor mesmo é colocar a raiva pra fora? E que se você não fizer isso, pode até causar uma doença, por exemplo, uma úlcera? O que podemos fazer para nos sentir melhor? Há alguma maneira adequada de controlarmos nossas emoções? Você já ouviu falar de regulação emocional? E a Science está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa segunda temporada, falaremos sobre alguns mitos da psicologia. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mito que é melhor expressar raiva do que guardá-la para si mesmo. Eu sou Carolina. Eu sou a Letícia. Eu sou o Thiago. Sejam bem-vindos ao Yes Science. Yes, science! A raiva é uma emoção que podemos entender como reações fisiológicas, causadas por estímulos externos ou internos. É mais comum a gente pensar nos estímulos externos, por exemplo, uma situação ou evento que vivenciamos, mas as emoções também podem ser causadas por pensamentos. Por exemplo, essas reações fisiológicas são acompanhadas de comportamentos automatizados. Isso quer dizer que é difícil prever o que vamos fazer no caso de uma emoção intensa. Então, nesse caso, a gente pode ter 3 tipos de reações: lutar, fugir ou paralisar. Muito se fala sobre as reações de luta e fuga, mas é comum a gente esquecer e mencionar a paralisia. Em algumas situações a gente só trava, fica sem reação. Isso é tão provável quanto lutar ou fugir. Esses comportamentos foram selecionados durante a evolução da nossa espécie porque nos ajudaram os nossos ancestrais a sobreviver e reproduzir. Dá para perceber que as emoções são muito importantes, pois nos ajudam não só a responder adequadamente ao ambiente ao nosso redor, mas também para criar e preservar os laços sociais, o que nos fazem tão bem. Mas a raiva pode ser benéfica, então? Basicamente, a gente vai ter 3 tipos de reações diferentes: lutar, fugir ou paralisar. Muito se fala sobre as reações de luta e fuga, mas é comum a gente esquecer de mencionar sobre a paralisia. Algumas situações a gente só trava, não é mesmo? Fica sem reação. Ela é tão provável quanto lutar ou fugir. Às vezes a gente até pega alguns casos de vítimas de violência, vítimas de assalto e fala para a pessoa: nossa, mas você podia ter feito algo, E esses comentários não fazem muito sentido, porque uma das reações mais comuns que a gente pode ter é simplesmente paralisar e não conseguir fazer nada a respeito. Dá para perceber então que as emoções são muito importantes, pois nos ajudaram a sobreviver, a responder adequadamente ao ambiente ao nosso redor, para criar e preservar laços sociais também que nos fazem tão bem. Mas em relação à raiva, ela pode ser benéfica então? Então com certeza a raiva pode ser benéfica em algumas situações. Você já deve ter visto ela, uma emoção básica por causa do Divertidamente. Tanto no primeiro quanto no segundo filme, é muito interessante para a gente aprender sobre as emoções. Inclusive, 2 psicólogos foram consultores para ajudar na construção dos filmes. A mensagem importante é que, por mais que uma determinada emoção predomine em alguns momentos, é sempre possível que outras emoções estejam presentes. Isso é apresentado não só nas interações entre os personagens, mas também em alguns detalhes. Por exemplo, a gravata do medo, que é vermelha, cor da raiva. Porque é comum que essas emoções apareçam juntas. O lenço da nojinho é roxo, cor do medo, e o cabelo da alegria é azul. Isso mostra também que a gente pode experimentar emoções mistas, sabe? Sabe quando as férias acabam e você está triste porque aquele momento de descanso está acabando, mas também está contente porque poderá reencontrar os amigos? Então, como no episódio de hoje vamos falar bastante da raiva, é importante você saber que nossas experiências emocionais são muito complexas, certo? Mas o que é a raiva? Segue com a gente que vamos te explicar. A raiva é considerada uma resposta de sobrevivência, que pode ser provocada por inúmeros fatores. Mas se pudéssemos resumir nos humanos, provavelmente ela será causada como uma resposta de uma situação de ameaça ou de frustração. Por exemplo, quando a gente é tratado de uma maneira injusta. A raiva na nossa espécie tem um caráter interpessoal na maioria das vezes. E por isso ela é mais frequentemente dirigida aos outros ou ao ambiente externo. Mas ela também pode ser dirigida para nós mesmos. Quando a gente está com raiva, a gente observa respostas fisiológicas intensas. Por exemplo, o aumento dos batimentos cardíacos, o sangue flui para as extremidades do corpo. Tanto é que tem aquela expressão, de ficar vermelho de raiva. Por isso, a raiva no Divertidamente solta fogo pela cabeça nos momentos de muita intensidade. Além dessas mudanças no corpo, a raiva tem componentes cognitivos. Então, ela altera a maneira como a gente pensa e percebe o mundo à nossa volta. A gente fica mais alerta e atento às possíveis ameaças que não necessariamente são reais. E a gente julga o comportamento dos outros como tendo intenções hostis e negativas. Então, a gente pode dizer que a raiva deixa a gente um pouco paranoico.
A raiva, ela está presente em todos os animais, mas para estudá-los nos mamíferos, por exemplo, se utiliza o comportamento agressivo como uma medida indireta da raiva. Já na nossa espécie, temos a linguagem e também comportamentos não verbais que podem ser reconhecidas com muita facilidade como sinais de que estamos com raiva. Eu, por exemplo, quando eu tô com muita raiva, eu tenho um comportamento meio que de fuga, né? Prefiro me isolar, ficar trancado no meu quarto, não conversar com ninguém. E você, quando tá com raiva, faz o quê? Conta pra gente aí nos comentários. Segundo os manuais diagnósticos, que a gente já até comentou em alguns outros episódios, há um transtorno mental ligado à raiva. Ele é chamado de transtorno explosivo intermitente, TI. Ele é caracterizado por diversos episódios de explosão de raiva impulsiva que podem ser manifestados por meio de agressões verbais ou físicas. Essas explosões não são premeditadas e podem acontecer sem nenhum gatilho ou não são proporcionais a esse gatilho. Para receber o diagnóstico, que não é um diagnóstico muito comum, a pessoa tem que ter essas explosões no mínimo 2 vezes por semana nos últimos 3 meses. Informalmente, esse transtorno é conhecido como Síndrome do Hulk. No episódio 7, a gente acabou falando sobre o polígrafo e a Mulher Maravilha. Agora é a vez da gente falar da Marvel aqui no Yes Science. Na história original dos quadrinhos, o Dr. Bruce Wayne, ele é um cientista que trabalhava no desenvolvimento e teste de uma bomba, e ele é atingido acidentalmente pelos raios gamas. Ele não morre, mas como resultado, toda vez que ele fica irritado, ele se transforma no Hulk, que é o seu alter ego, né? Ele é todo musculoso, forte e com resistências sobre-humanas. Uma curiosidade é que originalmente ele não era verde, ele era cinza. Mas aí a gráfica não conseguia acertar o tom na hora de imprimir e ele acabou ficando verde. No filme dos Vingadores, de 2012, tem uma frase muito famosa, né? A icônica frase que o Capitão América sugere pro Dr. Banner ficar com raiva. E ele responde que esse é o segredo dele, ele tá sempre com raiva. Mas ficar com raiva o tempo todo não é um bom sinal, né? Porque a gente tem evidência de que a raiva tem consequências negativas na saúde e no bem-estar das pessoas. Então como que a gente pode controlar essa raiva ou mesmo diminuí-la? Será que guardar a raiva faz mal? Você já deve ter visto em séries e filmes um psicólogo sugerindo para um paciente que é melhor ele colocar a raiva para fora, por exemplo, xingando e esmurrando um travesseiro ou um saco de boxe. Se no objeto tiver uma foto com o rosto da pessoa que te deixou com raiva, melhor ainda. Mas de onde vem essa ideia? Ela é bastante antiga. O filósofo grego Aristóteles acreditava que assistir uma peça teatral, especialmente as tragédias, era uma oportunidade para experimentar a catarse. Isto é, era uma maneira de expulsar as emoções negativas, como se fosse uma limpeza psicológica. Essa ideia de que a catarse seria benéfica foi apoiada por muitos anos dentro da psicologia e está amplamente disseminada dentro da sociedade. Por exemplo, em 2022, alguns pesquisadores austríacos investigaram a crença de que a catarse seria benéfica em jogadores habituais de jogos violentos. Os resultados mostraram que os jogadores acreditavam no efeito catártico dos jogos violentos, mas essa crença estava baseada na sensação agradável produzida pelo ato de jogar, que aconteceria independentemente da natureza dos jogos. Eles poderiam ser jogos violentos ou não. Ou seja, o humor dos jogadores melhorava de maneira geral, mas não foi observada uma diminuição nos seus comportamentos agressivos. Esses resultados, então, ajudaram a explicar por que essa ideia é tão popular. Em primeiro lugar, é comum que as pessoas se sintam melhor por um tempo curto depois que aliviam a tensão, o que pode reforçar a crença de que a catarse funciona. Além disso, também é frequente que as pessoas expliquem que se sentiram melhores depois de expressar raiva por causa da catarse e não pelo fato de que a raiva é uma emoção que tem duração curta e que vai diminuir naturalmente depois de um tempo. Esse é um exemplo de um tipo de raciocínio chamado depois disso, logo por causa disso, que nos leva a avaliar de uma maneira errada algumas situações. Vamos explicar com calma o que é esse raciocínio que eu falei. Vamos supor que A aconteceu antes de B, quer dizer que A causou B. Então, se eu expressei a raiva e me senti melhor, quer dizer que a expressão da raiva causou essa sensação agradável. Assim, expressar a raiva deve ter um efeito catártico. Faz todo sentido, não é mesmo? Esse raciocínio que eu acabei de explicar, na verdade, ele é uma falácia. Não é porque uma coisa aconteceu antes de outra que elas são causa e consequência. Nas últimas décadas, muitos estudos mostraram que expressar raiva, seja diretamente contra outra pessoa ou seja indiretamente contra um objeto, na verdade pode aumentar os níveis de agressividade. E ainda tem uns resultados mais controversos, como de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2018.
Esses resultados mostraram que, para diminuir o estresse, os participantes que realizaram alguma atividade de descarga, tipo bater num boneco, eles posteriormente realmente se sentiram menos estressados, apresentaram menores níveis de hostilidade e de comportamento. O problema, reconhecido pelos próprios autores, é que somente 19 pessoas participaram dessa atividade, considerada catártica. E nessa mesma pesquisa, outros participantes ainda podiam escolher a atividade para diminuir o estresse, que poderia ser uma atividade que era considerada catártica, por exemplo, jogar esses jogos de videogame violentos, ou não, como ouvir uma música que você gostava ou até uma estação de rádio da preferência. De maneira bastante interessante, os resultados mostraram que, independente da natureza da atividade, catártica ou não, quando você faz algo que você escolheu, provavelmente é porque você gosta daquela atividade. E isso vai diminuir o seu estresse e o seu nível de hostilidade, embora não altere os seus níveis de agressividade. Podemos concluir, então, que o conteúdo das atividades não é tão crucial, já que o mais importante é o grau em que as atividades são percebidas por cada pessoa como prazerosas ou não. Mas se a catarse não é tão eficaz assim, o que a gente pode fazer para controlar a nossa raiva? Essa é uma pergunta que inúmeros pesquisadores se fazem ao redor do mundo. E a preocupação não é só com a raiva, mas também com as outras emoções. Afinal, as pessoas podem experimentar uma intensificação excessiva nos níveis emocionais, fazendo com que a pessoa se sinta sobrecarregada ou com dificuldade de tolerar essas emoções. Ou ainda, as pessoas podem experimentar as emoções em níveis muito baixos, o que pode resultar em uma despersonalização, uma sensação de desconexão com o próprio corpo ou entorpecimento emocional em situações que seria normal sentir as emoções em alguma intensidade. Muitas vezes a gente pensa que se sentir triste, por exemplo, é errado, mas tem algumas situações que faz sentido a gente se sentir triste. O que a gente pensa na psicologia é que todas as emoções têm algum nível que elas vão estar reguladas ou não. Em ambos os casos, isso pode causar sofrimento à pessoa, impondo dificuldades no seu cotidiano. Nos últimos anos, esse assunto tem sido investigado com o termo regulação emocional. Então, a regulação emocional se refere ao processo de modular ou ajustar uma resposta ou experiência emocional e afetiva. Trazendo o filme divertidamente de novo, né? É exatamente isso que a Riley, a personagem principal, tenta alcançar ao longo dos filmes. Em ambos os filmes, sem dar spoiler, ela tá com algumas emoções em excesso. No entanto, para conseguir regular as emoções, primeiro a gente tem que ter uma habilidade que é pouco treinada ao longo da nossa vida, que é a diferenciação emocional. Ou seja, a gente precisa ser capaz de diferenciar e de dar nome às emoções que estamos sentindo. Em geral, somos bem ruins para fazer essa diferenciação, justamente porque é uma habilidade que é aprendida e para aprender é mais fácil quando alguém nos ensina. Então, quando somos crianças, a partir das nossas reações, nossos cuidadores vão nos explicando e fazendo perguntas que nos auxiliam a diferenciar as emoções, mas às vezes também causam confusões, porque ficam assustados ou preocupados quando experimentamos emoções negativas. É muito comum as crianças estarem irritadas, com raiva, e os pais atribuírem isso ao cansaço. Por exemplo, você está cansadinho, está precisando dormir. Então, a partir disso que a Carol falou, a gente pode pensar o seguinte: uma criança que está com raiva, está irritada, está experimentando esses sentimentos, ela vai acabar chamando isso de cansaço. Então, ela não vai saber diferenciar quando ela está cansada de quando ela está com raiva. Ela não conseguindo nomear essas emoções de maneira diferente, pode trazer algumas consequências negativas para ela no futuro. Uma intervenção assim que tem sido muito favorável é o lançamento de livros de maternidade ou até de livros infantis, ensinando a criança e até os pais a auxiliarem a criança a nomearem as emoções. Outro fator que dificulta a nossa capacidade de diferenciar as emoções é que muitas reações fisiológicas são comuns a várias emoções. Por exemplo, seu coração dispara quando você está com medo, com raiva, mas também dispara quando vê a pessoa por quem você está apaixonado. Hoje, nos vemos algumas iniciativas nas escolas para auxiliar nessa identificação e reconhecimento das emoções, que é muito bom. Mas sabe onde mais você pode aprender isso? Na psicoterapia. Dessa maneira, depois que identificamos a emoção e a necessidade de controlá-la, pois sua intensidade é indesejada ou prejudicial, aí sim conseguiremos usar alguma estratégia de enfrentamento para fazer a regulação emocional. Não é uma condição necessária,
mas identificar o fator desencadeador da emoção pode nos ajudar a selecionar a estratégia mais adequada. As estratégias de regulação emocional podem ser divididas em duas categorias: as estratégias cognitivas, que envolvem o pensamento, e as estratégias comportamentais, que envolvem as ações físicas. Ainda que sejam menos eficazes, muitas vezes as pessoas utilizam mais estratégias comportamentais, tais como ingerir álcool, discutir com os outros e evitar situações que podem causar aquela emoção. Mas não existem apenas estratégias comportamentais ruins, como as que a gente acabou de falar. Um estudo realizado nos Estados Unidos em 2021, por exemplo, montou algumas zonas de relaxamento pela universidade. Essas zonas continham cadeiras de massagem e outras atividades anti-estresse. Os resultados mostraram que apenas uma visita a esses locais já produziu uma redução significativa nos níveis de estresse dos estudantes. E esse resultado é importante, porque o número de estudantes que procuram ajuda quando não estão bem é muito baixo. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 10% procuram serviços de saúde mental. Só que além das estratégias comportamentais para essa regulação emocional, a gente tem as estratégias cognitivas, que são mais eficazes e dentre quais as duas se destacam. Em primeiro lugar, a gente tem a distração, na qual o indivíduo desloca a atenção do processamento emocional para uma informação neutra, então o objetivo é se concentrar em outra coisa. E em segundo lugar, a gente tem a reavaliação, quando a gente tenta elaborar as informações emocionais e em seguida alterar o que ela significa. Nisso que a Letícia falou, desses dois exemplos, a distração é o menos exigente em termos de esforço e pode ser utilizada inicialmente para controlar emoções muito negativas, pois ela pode bloquear a informação emocional antes que ela se intensifique e se torne insuportável. Sabe quando você quer muito socar a cara do coleguinha e você não pode? Talvez a distração de ir para o seu lugar feliz seja uma boa opção. E a outra estratégia, a reavaliação, exige um pouco mais de esforço cognitivo, mas apresenta a vantagem de que altera o significado emocional daquela experiência, e isso pode produzir benefícios a longo prazo. É mais fácil adotar a reavaliação quando os estímulos emocionais se repetem com frequência, pois a reinterpretação da situação ajuda a reduzir o efeito emocional quando o evento ou a situação ocorrer novamente. Você já usou alguma das estratégias? Já ouviu falar de alguma delas? Teve alguma que você achou mais interessante? Conta aí pra gente. É importante dizer que os estudos têm mostrado que a estratégia escolhida para a gente regular a emoção, ela está diretamente afetada pelo objetivo que a gente tem naquele momento. Por exemplo, uma pesquisa conduzida por pesquisadores de Israel, da Bélgica e da Inglaterra mostrou que quando o objetivo é diminuir a intensidade emocional, as pessoas tendem a escolher mais a distração, só que elas também usam a reavaliação. Mas, se o objetivo é aumentar a intensidade emocional, a estratégia preferida é a ruminação, que é aquilo de você ficar pensando repetidamente sobre um evento ou sobre alguma situação. Nessa mesma direção, e voltando à raiva, um estudo realizado na Espanha e na Austrália encontrou que a ruminação da raiva, com pensamentos e sentimentos repetitivos e negativos sobre o evento indutor de raiva, incluindo memórias, planos de vingança e pensamentos agressivos, vai resultar na manutenção e na ativação de sentimentos de raiva e de agressividade. Isso quer dizer que ficar pensando sobre o que te deixou com raiva só vai te deixar com mais raiva. O que fazer então com a raiva? Como a gente falou agorinha, a melhor estratégia para diminuir a intensidade de uma emoção, seja a raiva ou qualquer outra emoção, e que tem melhores resultados a longo prazo, é a reavaliação. Então, para concluir, você pode até expressar a sua raiva, mas isso só vai ser útil se for acompanhada de uma reinterpretação do evento ou da situação que realmente te produziu a raiva. Assim, com as evidências que temos disponíveis até o presente momento, podemos afirmar que expressar a raiva não é a melhor forma de lidarmos com essa emoção. Esse é mais um mito da psicologia. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão de tema para os novos episódios? Curta, compartilhe e deixe seu recado em nossas redes sociais. O Yes Science, podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia, fica por aqui. Obrigado e até mais.